Convido os amados para que abram a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14. Estaremos fazendo a leitura dos versículos 7 a 9. Amém? Amém? O porquê da escolha desse texto para hoje. Alguns meses atrás, nós precisamos fazer uma manutenção aqui na igreja. Uma manutenção elétrica. E essa manutenção exigiu que nós passássemos um condutor elétrico aqui beirando o muro da igreja aqui, esse murinho aqui da igreja lateral. E não sei se os irmãos se lembram que ali havia umas plantas, né? Havia ali uma parede de plantas, na verdade. E para fazer esse trabalho, para passar esses conduítes, nós precisamos de arrancar aquele jardim que havia ali. Algumas daquelas raízes, nós juntávamos duas ou três pessoas e pegávamos e puxávamos ali com bastante força. E vinha e arrancávamos aquele pé. Outros, a gente usava uma ferramenta. E a gente entendia que ia até a raiz e puxávamos aquele para fora. Então nós, quando terminamos ali, na nossa visão, não sobrou absolutamente nada ali. As pessoas chegavam para nós e diziam: poxa vida, era tão bonita, né? Essas plantas aí, era tão bacana, por que arrancaram? E nós dissemos: olha, arrancamos porque na verdade foi necessário. Era necessário que nós arrancássemos para que a parte elétrica pudesse passar. E pensamos, né? Quer dizer, pensamos não, até eu pensei. Eu falei: bom, agora que já arrancou mesmo, agora que já passou aquele primeiro impacto, eu vou fazer um concreto e vou concretar o resto aí e vai ficar tudo concretado, essa parte de jardim aí. E tranquilo. Só que o tempo foi passando e com o passar do tempo, o que aconteceu? Acabou entrando na fase de esquecimento. Esqueci de mexer naquele negócio ali. E passou a estação quente, a estação de escassez de chuva. E sempre quando nós vínhamos fazer a manutenção aqui na igreja, fazer a limpeza, começava a brotar um mato, né? E a gente ia lá, arrancava aquele mato, passava a vassoura e tudo bem. E aí então entrou a temporada de chuva. Veio a temporada de chuva. Aí eu comecei a olhar ali para fazer a manutenção, começo a perceber que as flores elas estão brotando tudo novinha. As folhinhas todas novas, todas renovadas. Fui até o Ceasa para buscar algumas mudas e não encontrei da mesma espécie. Mas se você der uma olhada assim, clínica ali, você vai perceber que elas estão todas brotando novamente, elas estão se renovando. E aí eu disse: olha, na Bíblia tem um texto que fala a respeito disso, de renovo, de esperança. Então a gente vai falar a respeito disso essa noite. E aí, no livro de Jó, capítulo 14, versículos de 7 a 9, diz assim: Jó 14, de 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada,
ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Amém? Então esse texto aqui ele fala a respeito de esperança. Esperança é um ato de esperar o que se deseja. É uma expectativa, é uma espera. Esperança é quando você tem algo planejado ali no seu coração, algo de seu interesse pessoal, e que você nutre o desejo ou a esperança de que aquele projeto, aquele sonho, ele seja então realizado. Então o texto diz que mesmo que se uma árvore ela for cortada na sua raiz, mesmo que as suas raízes elas possam secar, mas ao cheiro das águas ela vai renovar, ao cheiro das águas ela vai revigorar, ela vai fortalecer, ela vai crescer, ela vai frutificar. Amém? Então, talvez você tenha entrado aqui essa noite, ou tem passado um período de vida que você não consegue mais enxergar perspectiva, consiga enxergar mais esperança. Você está como aquele jardim, né, que nós arrancamos alguns galhos com a mão, com outros usamos a ferramenta, com outros passamos o facão e chegamos à conclusão, olha, aqui não brota mais absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que se a árvore ela for cortada na sua raiz e ela estiver seca, ao cheiro das águas, ela vai brotar. E se nós estamos passando por alguns períodos difíceis na nossa vida, Jesus é a água da vida. Amém? Jesus é a água da vida. E quando você permite Jesus se aproximar, quando você realmente aprende a descansar no Senhor, isso é ao cheiro das águas, isso é proximidade, isso é comunhão, isso é estar próximo, isso é desfrutar. Mesmo que se essa raiz ela estiver seca, ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai frutificar. Então, quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó é um personagem bíblico que já estava perdendo toda a sua esperança de qualquer restauração da sua saúde e da sua família. Por quê? Porque Jó ele foi tentado pelo inimigo por permissão do Senhor. E o inimigo arrasou com a vida dele. Arrasou. Tomou as suas propriedades, tomou os seus bens, levou os seus filhos, passou por uma enfermidade terrível, ao ponto de ter sobrado apenas ao seu lado, ele só tinha a esposa agora. E a esposa vira para ele e fala: Jó, ô Jó, presta atenção. Você perdeu tudo que você tinha, você era um homem rico, você era um homem bem-sucedido. Você tinha filhos e filhas, você tinha status, você tinha poder, você tinha tudo que uma pessoa pode pensar. E de repente, olha a situação que você se encontra, Jó. Olha só o fundo do poço que você chegou. Eu, no seu lugar, isso é, a esposa de Jó dizendo, no seu lugar, eu amaldiçoaria esse Deus e pediria a minha morte. Então Jó, no reflexo muito rápido, sem pestanejar, sem pensar,
Ele vira para a mulher e diz: você fala como uma louca. Você está falando como uma louca. Por que Jó dá essa resposta para a sua mulher? Porque ele tinha relacionamento, ele tinha intimidade. Porque ele viveu o melhor para a sua vida. E ele sabia que tudo aquilo que ele tinha vivido de bom, de melhor, havia chegado até ele por parte do Senhor. E se ele desfrutou de tudo de bom, se ele desfrutou de tudo melhor, por que amaldiçoar aquele que permitiu que ele chegasse nesse ponto? Que ele fosse bem sucedido, que ele tivesse uma família bacana, que ele tivesse uma vida bacana. Mesmo que até aquele ponto ele não conquistasse absolutamente mais nada pela frente, mas ele já tinha um coração grato por aquilo que ele já recebeu do Senhor, aquilo que ele já tinha vivido com o Senhor, aquilo que o Senhor tinha oferecido a ele, já era o suficiente para ele reconhecer a soberania de Deus na vida dele e continuar obedecendo e servindo a esse Deus. Então ele vira para a esposa e diz: tu falas como uma louca. Mas a vida ela caminha, o pensamento vem e ele tem um encontro com os amigos e a mulher que parece não estar do lado dele. E ele começa então a perder a esperança de qualquer restauração da sua saúde, da família. Ele envolveu-se em pensamentos de morte, pôs-se a pensar no descanso que a morte traria a ele. Olha, a melhor maneira de livrar de todos esses problemas que eu tenho passado é realmente morrer. É realmente encarar a morte. E no capítulo 3, versículos de 1 a 3, ele diz assim: depois disso, Jó abriu a boca, amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite que se disse, nasceu o menino. Então Jó agora ele parece que está entregando os pontos. Parece que a perspectiva, a esperança acabou. Parece que ele vai encontrar agora o refúgio na morte. Ele vai encontrar a solução na morte. Ele vai encontrar o descanso na morte. Mas nem tudo está acabado. Deus é aquele que sempre vai dar a última palavra. Mesmo que, como a árvore, ele esteja cortado até a sua raiz. E mesmo que essa raiz ela esteja seca, ao contato, na intimidade, no propósito de caminhar com o Senhor, isso é, ao cheiro das águas, haverá renovo, haverá vigor, haverá vida, haverá fruto, porque é promessa da palavra do Senhor que Ele jamais vai nos desamparar. E nós precisamos entender esse negócio. Nós precisamos viver esse negócio. Porque os amigos de Jó chegaram para ele para trazer consolo para ele, mas eles só falavam de coisas que estavam relacionadas a esse mundo terrenal. Só falavam de coisas, de bens materiais. Eles não falavam a respeito da possibilidade de vida após morte. Eles não desafiavam a fé de Jó, dizendo: olha, mesmo que você parta, você vai para a glória eterna com o Senhor. Não. Eles pensavam em quê? No mundo terrenal, eles pensavam no aqui e agora, eles pensavam, mas não falavam, não apontavam para a esperança maior, que é a vida eterna com o Senhor. E aí a gente vai aprender, através dessa lição, e somos instruídos pela palavra, que nós, em toda e qualquer circunstância da nossa vida, todo e qualquer desafio da nossa vida, toda e qualquer circunstância da nossa vida, a gente sempre precisa procurar Deus em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre Deus em primeiro lugar. Sempre. Porque os amigos aqui não apontavam para Jó dizendo: pô, Jó, você foi um cara rico, bem sucedido, teve tudo o que você precisava, você teve seus filhos e tal, mas você ainda terá a oportunidade de morar com o Senhor lá no céu. Eles não diziam isso. Isso não era assunto para eles ali.
E a gente começa então a buscar o reino, a justiça do Senhor, as coisas lá do alto, as coisas espirituais, as coisas lá de cima. E depois nós vamos encontrar o texto dizendo que não agradou o Senhor, não pegou bacana nos olhos do Senhor as atitudes dos amigos de Jó. Por quê? Porque o olhar deles, porque o pensamento deles, porque a vida deles, porque tudo que eles pudessem imaginar ou viver, estavam relacionados com essa vida terrenal, nada lá de cima, nada espiritual. Então nós não podemos avaliar a nossa vida apenas em termos desse mundo presente. Nós precisamos, em primeiro lugar, estamos passando por dificuldade, estamos passando por circunstâncias diversas, estamos passando por período tribuloso, estamos passando por acusações, estamos caminhando, e a caminhada ela começa a estar difícil, estamos caminhando, a caminhada parece não ter fim, estamos caminhando, parece que estamos cansados, fadigados, temos a intenção de olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, e olhar para trás, mas não continuar com os olhos fitos na cruz do Senhor. E está errado. Nós precisamos sempre, 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 em toda e qualquer circunstância adversa, mesmo que termine tudo hoje, tudo que termine tudo agora, mesmo que termine nesse exato momento, mas eu estarei com o Senhor na vida eterna. Eu estarei com o Senhor nas mansões celestiais. Eu estarei com o Senhor na Nova Jerusalém, na Canaã celestial. Esse é o alvo, esse é o propósito. E o coração de Jó não estava nas coisas materiais, nas coisas terrenais. O coração de Jó estava voltado para as coisas de cima, para as coisas espirituais, buscando primeiro o reino, a justiça do Senhor. Porque a balança do homem é uma balança fraudulenta, a balança do homem é uma balança enganosa, a balança do homem, ela leva-te à perdição, mas o Senhor, Ele é justo, Ele é fiel. E quando nós buscamos em primeiro o seu reino e a sua justiça, Ele com certeza absoluta é promessa da sua palavra, que as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Então, quando você está com o coração realmente voltado para as coisas do Senhor, Jó, ele passou por tribulações terríveis, ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu absolutamente tudo aquilo que ele tinha, mas ele não perdeu o alvo, ele não perdeu a comunhão, ele não perdeu a intimidade, ele não deixou de confiar no Senhor. Aí o resultado disso está lá no capítulo 42, versículos 1 e 2, que diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Sei que pode todas as coisas, sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E nós vivemos situações que talvez diga, não vale a pena. Vivemos situações que talvez diga, dê meia volta. Vivemos situações que talvez diga, desista, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que a última palavra é do Senhor. E tem jeito sim, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. E Jó, ele nos mostra isso. Jó, ele nos dá testemunho a respeito disso, que vale muito a pena. Confiar no Senhor, buscar a presença do Senhor. Aí no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: vão agora, ele está dizendo para os amigos de Jó, a repreensão do Senhor aos amigos de Jó, que estavam com o coração voltado para as coisas terreais. Vão agora até o meu servo Jó. Para quem que ele está falando aqui? Vai até onde? Para quem? Ao meu. E Deus, ele tem um carinho muito especial. Ele tem um cuidado muito especial para os seus. Amém? E aí ele diz: vão agora até o meu servo Jó. Levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem o holocausto em favor de vocês mesmos. Isso vamos dar uma corrigida aí no comportamento de vocês. Vocês precisam oferecer sacrifício pelo pecado que vocês têm cometendo. Meu servo Jó, olha só, quem vai orar por eles? Quem vai orar por eles? Mas lá atrás ele estava de que maneira? Quebrado, desfacelado. Estava como uma árvore cortada na sua raiz, estava como uma árvore seca. Mas agora Deus está dizendo: o meu servo Jó, ele vai orar por vocês.
e eu aceitarei a oração dele e não farei o que vocês merecem. Olha só, não vou castigar vocês porque vocês merecem ser castigados, mas por amor ao meu servo, por compaixão ao meu servo, por relacionamento com o meu servo, vocês vão escapar, mas vão escapar no fio da navalha. E tomem cuidado. E não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que vocês cometeram. Vocês não falaram do que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Amém? Então, a gente aprende aqui com Jó que vale a pena estar na presença do Senhor. Muitas vezes Ele vai permitir que nós passamos pela moinha. Isso é, para quem aqui já teve uma informação ou sabe a respeito, para você tirar o azeite, para você produzir um azeite de qualidade, é necessário que o caroço da azeitona, ela passa por um processo de força, de espremer, mas tão forte, tão pesado, que se a gente pega aquele negócio, coloca na boca, vai morder e fala, isso aqui é inquebrável. Sim ou não? Isso daqui é indestrutível. Isso daqui não tem jeito de fazer. Mas Deus, Ele joga lá na moinha e sai o quê? Um óleo, um azeite precioso, um azeite de qualidade. Então Jó está passando agora pela moinha, mas lá no final, o azeite é produzido, que está dizendo que Deus abençoou a Jó com o dobro daquilo que ele tinha ali no começo. Até as filhas dele, que eram mulheres feias, na primeira leva, se tornaram mulheres lindas, as mais belas para o seu tempo. É o que está dizendo aqui na palavra de Deus. Amém? Então, em alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E aí Deus, Ele vai abençoando, Ele vai renovando, Ele vai fazendo com que essa árvore, com essa raiz seca, ela volte a dar folhas, ela volte a entregar beleza, ela volte a dar frutos, porque o Senhor, Ele pode fazer esse negócio. Então, pense a respeito disso, porque Deus, Ele promete para Jó um futuro interminável e maravilhoso. Isso é, após essa vida terrenal, você ainda vai passar a eternidade ali na glória, juntamente com o Pai, porque você é meu servo. E é assim que Deus trata os seus servos. E talvez você, como servo de Deus, está passando por um momento terrível, difícil na sua vida, e você não está entendendo o processo. Mas o processo é moinha para produzir óleo, azeite de qualidade. Amém? Mas não só Jó. Quero convidar você que abra a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Tem uma outra história interessante para nós. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, fala a respeito da ameaça de Jezabel a Elias após o embate com os profetas de Baal. No versículo 3 do capítulo 19, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo.
Versículo 4. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olha só a situação agora. Elias, profeta do Senhor, um homem com relacionamento, com intimidade, com comunhão, um homem que era servo do Senhor, vivia para fazer a vontade do Senhor, vivia realmente a sua vida envolta dentro dos princípios da vontade do Senhor. E chega a um determinado momento, ele é desafiado ali pelos profetas de Baal, e nesse desafio ele vence ali os profetas, ele mata os profetas ali a espada, e de repente surge Jezabel, surge uma mulher. Mas para o embate ali com os profetas, para o embate ali com os homens, para o embate ali com aparentemente uma força maior, um domínio maior, ele vai de boa, ele obedece a palavra do Senhor. Mas num determinado momento, num lapso de memória, chega uma mulher e fala: olha, eu vou arrancar seu pescoço, eu vou acabar com a sua vida. E o que Elias faz? Ele, primeiro, teve medo. Teve medo de Jezabel, mas não teve medo dos profetas de Baal. Ele se levantou e fugiu para o deserto, mas os profetas ele encarou, ele bateu de frente. Ele pediu a sua morte, mas os profetas ele matou, ele destruiu. E agora parece que a situação está inversa. Jezabel o ameaça: olha, amanhã, essas horas, a sua cabeça vai estar em minhas mãos. E ele vai fazer o quê? Temeu, fugiu. Você já parou para pensar que você passa por dificuldades terríveis na sua vida? Que você passa por momentos que talvez ali naquele momento você fala assim: agora não vai ter mais jeito. Agora é fim de linha. Agora acabou, não tenho mais força para lutar essa guerra. E de repente você está no meio dessa guerra. E de repente você está lutando essa guerra. E de repente você venceu essa guerra e nem percebeu que venceu essa guerra. E o Senhor está contigo. Está ali, te motivando, te erguendo, te revigorando, te renovando. Te falando: olha, vai, caminha, estou contigo. Não desiste, não olha para trás. Você vai vencer. E era assim a vida de Elias. Ele está conquistando, ele está vencendo, ele está realmente dentro do propósito do Senhor, mas de repente chega uma mulher e fala: eu vou arrancar sua cabeça. Ele teme, ele foge e ele pede a morte. E aí, nas nossas vidas, a gente passa por problemas, circunstâncias terríveis e difíceis. E a gente está guerreando, a gente está batalhando, a gente está indo, tal. Mas chega lá na frente, tem uma coisinha muito pequena que acontece. Como você está cansado daquela guerra, você está cansado daquela batalha, você desfaleceu, você deixou força ali naquele campo, você deixou estratégia naquela guerra, e agora algo muito pequeno está tirando a sua paz, está tirando o seu conforto, e você está pensando em desistir. E Elias pensou em desistir, ele falou assim: eu vou tirar a minha vida. É melhor morrer do que enfrentar essa próxima batalha. Mas para quem já estava ali no campo, para quem já estava guerreando, para quem já estava ali dentro e com o Senhor presente, o Senhor dando, mostrando, dando estratégia, dando força, erguendo, revigorando, mostrando que o Senhor estava com ele, se levantando, e de repente ele se vê encurralado e fala: eu vou desistir. Mas não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás, porque o Senhor é fiel, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar para trás. Pode o pai e a mãe nos abandonar, pode o pai e a mãe nos deixar para trás, mas o Senhor, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Então você tem que pensar, você tem que imaginar o seguinte: estou indo em frente porque estou indo de guerra em guerra, de batalha a batalha, o Senhor está comigo. E não é nessa pequena que Ele vai me soltar a minha mão. Eu posso até soltar a mão do Senhor, eu posso soltar a mão dEle, mas Ele jamais soltará da minha. E se eu soltar, Ele ainda vai me puxar, Ele vai trazer de volta: opa, vem comigo.
Vem comigo. Vem comigo que tenho algo preparado para você ali na frente. Aí no versículo 7 do capítulo 19 diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante, coma, pois a sua viagem será muito longa. Isso é, você está aqui debaixo dessa árvore, você está aqui se afugentando, você está aqui procurando perspectiva, você está aqui, mas a sua estratégia é dar cabo da sua vida, a sua estratégia é desistir, a sua estratégia é voltar a olhar para trás, mas eu tenho algo para você. Levanta desse lugar e vai caminhar. E você não vai caminhar pouco, não. Quanto foi o tempo de caminhada? 40 dias e 40 noites. Elias está caminhando. Mas ele está caminhando no deserto. Mas ali no deserto, Deus está sustentando Elias. Ali no deserto não está faltando alimento para Elias, não está faltando água para Elias, porque Deus está cuidando dele. Porque o Senhor é com ele, porque o Senhor dá uma estratégia. Vá até o monte do Senhor que eu vou me apresentar a você. E muitas vezes o Senhor está falando ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração, ao coração de todos, dizendo: olha, vá ao monte do Senhor que eu preciso ter relacionamento. Eu preciso ter uma conversa, eu preciso ter uma intimidade. E você quer ficar onde? No campo de batalha. Você quer ficar guerreando pelas suas próprias forças, você quer ficar batalhando pela sua própria estratégia, você não quer largar a espada, você quer vencer. E Deus está falando: caminhe 40 dias e 40 noites e vá ao monte do Senhor. Existe um tempo, um momento da nossa vida que a gente tem que largar tudo, a gente tem que abandonar tudo, a gente tem que caminhar no deserto sozinho, mas sabendo que ali Deus está conosco, e não vai faltar alimento, não vai faltar absolutamente nada, porque Ele está levando para um relacionamento, Ele está levando para trazer algo novo para a sua vida, mais uma estratégia, mais uma maneira de vencer o seu inimigo. Como Elias ele tinha intimidade com o Senhor, como Elias ele sabia da intenção do Senhor, do propósito do Senhor, bom, perfeito e agradável, ele decide obedecer. Então Elias ele levanta, Elias come, e Elias vai caminhar durante 40 dias e 40 noites, e chega ali no monte de Deus. E a palavra do Senhor veio até ele, ali no monte do Senhor, e pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, sabe, Senhor, eu briguei lá com os profetas de Baal, os caras eram terríveis e tal, o negócio foi difícil, lutamos, passamos uma espada na cabeça de todo mundo, mas chegou uma tal de Jezabel lá que falou: vai arrancar minha cabeça, então eu fugi, eu estou com medo. E aí ele lamenta ao Senhor, dizendo: eles querem me matar. E aí no versículo 11 ele diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Isso é, acalma o teu coração, fica tranquilo, o Senhor vai se apresentar a você. Você parou para pensar que quando você está no meio da adversidade, quando você está no meio do problema, quando você está... a solução está mais próxima de você do que você pensa. O Senhor está ali, do seu lado. O Senhor está ali, caminhando contigo. O Senhor está ali, te fortalecendo, te erguendo, sendo o seu escudo, sendo realmente a sua fortaleza, cuidando da sua vida como as montanhas cercam ali a Jerusalém, protegendo e guardando, mas você não está enxergando esse negócio. Você não está sentindo a presença do Senhor. Você não está tomando posse do convite que o Senhor faz a você, então você começa a procurar estratégia. Ah, vou lá no monte. Ah, vou lá naquela igreja que lá algo novo está acontecendo todo dia. Vou ali, vou acolá, vou ali, vou acolá. E procura, de todas as maneiras, trazer solução para o seu problema. Mas Deus, ele disse: olha, Elias, sai e vai para o monte do Senhor que eu preciso falar contigo. E muitas vezes Deus está falando: venha para o monte do Senhor que eu preciso falar contigo. E você está fazendo o quê? Procurando estratégia, procurando válvula de escape, procurando uma maneira de se livrar daquele problema. E como você vai se livrar? Está muito tranquilo, está muito fácil. É o Senhor ali do seu lado.
soprando estratégia no seu ouvido. E aí então, quando a gente faz por conta própria, quando a gente faz pelo próprio pensamento, pela própria força, a probabilidade de dar 99,9% errada é essa, é certa. Mas quando você está sensível, você está atento à voz do Senhor, a probabilidade de dar 100% certo, porque é o Senhor que guia, é o Senhor que aponta, é o Senhor que dá a estratégia. Então, a palavra continua dizendo: veio um vento fortíssimo e separou os montes, esmigalhou rocha diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Isso é, vamos lá orar, vamos lá levantar a mão, vamos lá glorificar, vamos lá fazer, vamos lá acontecer. Mas o Senhor não está nesse negócio. Mas falou com um, falou com o outro, mas não falou com você. Mas deu estratégia para um, deu estratégia para o outro, mas não falou com você. Mas trouxe uma palavra revelada para um, para outro, mas não revelou para você. Mas trouxe uma profecia para um, para outro, mas não trouxe a profecia para você. Porque ele não estava querendo falar com você ali no meio do barulho. Ok? Mas depois do barulho, o que veio? Do vento. Veio um terremoto. E o Senhor não estava no terremoto. Hoje eu fui naquele culto consagrado, nossa, Deus falou tremendamente, saí dali renovado, saí dali revigorado, saí dali tinindo, mas Deus não estava nesse negócio. Ok? Porque Ele está te trazendo para o monte do Senhor, Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento, Ele quer aquele negócio de pai para filho, vem aqui que eu tenho coisas do alto para te revelar, coisa lá de cima. Vamos esquecer um pouquinho essas coisas aí de baixo, vem para cá. E depois do terremoto, passou o fogo. Como é que estava o culto, irmão? Estava fogo puro. O fogo desceu. Desceu para todo mundo, mas não desceu para você. Por quê? Porque Ele está te chamando para o monte do Senhor. Para intimidade, para compromisso, para relacionamento. E aí é o momento que você precisa fazer o quê? Você precisa se desligar de todas as coisas e conectar-se com o Senhor. Você precisa oferecer um ouvido sensível à voz do Senhor, para que Ele te dê a estratégia da vitória. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Aí sim. Aí Deus chama para a intimidade, para a brisa suave. Agora eu quero ouvir. Então, quando Elias ouviu, ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Começa ele de novo. Senhor, aconteceu isso, estão querendo me matar, eu estou com medo. Então, vamos resolver esse problema, porque você é meu, o quê? O que Jó era do Senhor? E que Elias é do Senhor? O que Jó era do Senhor? O que Elias era do Senhor? E servo tem intimidade com o Senhor. Amém? E servo tem comunhão com o Senhor. E servo ouve a voz do seu Senhor. Então o Senhor diz para Elias: Elias, volta para lá, porque eu fiz sobrar em Israel 7.000 joelhos que não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não os beijaram. Isso é, volta para lá, você não está sozinho, eu estou contigo. E você, chegando lá, você precisa fazer isso. Então Deus dá uma estratégia para Elias, uma estratégia de vitória. Mas quando foi esse negócio aconteceu? Quando ele estava procurando pelas suas próprias forças? Quando ele estava procurando pela sua própria mente, pelo seu próprio conhecimento? Não, foi quando o Senhor conduziu ele: venha para o monte do Senhor, e ali eu vou te dar a estratégia. E nós precisamos, de vez em quando, dar uma passada ali no monte do Senhor, sairmos ali do meio da ventania, sair do meio do terremoto, sair do meio do fogo, e ir para aquela brisa suave, ali na intimidade com o Senhor. O Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer comigo? Que negócio é esse que está passando na minha vida? Eu não estou conseguindo, mas o Senhor pode todas as coisas. E aí a gente vai ver que Elias também está vivendo um momento na sua vida de quê? De árvore cortada.
aquele que foi cepado ali, aquele que a raiz foi cortada lá embaixo e já estava seca. Mas quando ele vai ali para o monte do Senhor, ele vai ali para quê? Para ser regado pelo cheiro das águas, pelo cheiro da vida, pelo cheiro do renovo, pelo cheiro da perspectiva, pelo cheiro da esperança. E o Senhor diz: volta lá, porque eu não acabei ainda o que eu tenho contigo para o meio daquele povo. Volta lá, porque eu vou te conduzir à vitória. Volta lá, porque eu vou te honrar naquele lugar. Volta lá, porque essa mulher não vai fazer medo a você, porque eu sou o Senhor e você é meu servo. Então, quando nós entendemos o nosso posicionamento do reino, que nós servimos um Deus todo-poderoso, que nós somos servos, o inferno pode levantar contra a sua casa, o inferno pode levantar contra a sua vida, mas ele vai te dar a estratégia de vitória. E se você for obediente, se você for sensível à voz do Senhor, você alcançará a vitória. Glória a Deus. E ainda mais um personagem. Vocês estão vendo aqui que o personagem que pediu a morte: Jó, Elias, e eram homens terrivelmente que tinham um relacionamento com o Senhor. Não era um Zé Mané qualquer, né? Não era um membro de igreja. Eram homens que tinham um compromisso terrível com o Senhor. Eram homens que tinham intimidade com o Senhor. Eram homens que conduziam povos, tribos, que conduziam nações. E mais um deles está lá em Números, capítulo 11 e versículo 15, que é o Senhor Moisés. Que diz assim ao Senhor. Números, capítulo 11 e versículo 15. Se é assim que vais me tratar, olha só a intimidade de Moisés com o Senhor. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixa ver a minha própria ruína. Então Moisés, ele é levantado pelo Senhor. Você vai conduzir esse povo, você vai levar esse povo, vai tirá-los da terra de escravidão, e você vai conduzi-los. Eu vou te mostrar o caminho. Isso é, eu vou entregar todos os inimigos na sua mão. Isso é, eu vou te dar estratégia. Isso é, estarei contigo. Assim como Elias vagava ali pelo deserto, 40 dias e 40 noites, e ali não tinha McDonald's, mas ele comia todo dia. Ali não tinha a Skin Cariol, a Coca-Cola para oferecer a água, mas ele bebia água todos os dias, e Deus cuidando dele. Agora imagina esse povo todo que sai ali do Egito, da terra de escravidão, vindo para uma terra deleitosa, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra de esperança, uma terra de prosperidade, uma terra sua. E Moisés então está conduzindo esse povo. Só que aconteceu que esse povo começou a queixar-se das suas dificuldades no ouvido do Senhor, reclamando para o Senhor. Quando o Senhor ouviu a ira, acendeu o fogo da parte do Senhor. Isso é, esse povo está escravo. Esse povo está sobre o jugo de uma nação inimiga. Esse povo está sendo servido, comendo aquilo que servem ali ao seu prato. E agora que eles estão indo para a sua terra, agora que estão indo para a sua nação, agora que estão indo para a liberdade, agora que podem plantar, agora que podem cultivar, agora que podem se deliciar, eles estão reclamando, eles estão murmurando. E aí o Senhor então acende a sua ira e queima entre eles e consumiu as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés: olha, Moisés, Deus falou que ia tirar nós ali da terra de escravidão, falou que ia levar para uma terra boa, uma terra deleitosa, uma terra que mana leite e mel, e nós estamos aqui no deserto passando por dificuldade. E nós estamos aqui no deserto todos os dias comendo maná, 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 todos os dias comendo maná. Eu já estou enjoado de maná. Eu quero o quê? Eu quero comer os pepinos que eu comia lá no Egito. Lá eu era escravo, mas comia pepino. Lá no Egito eu era escravo, mas eu comia alho poró. Lá no Egito eu era escravo, mas eu comia alho.
E aqui eu só como maná. E aí então, o povo clama a Moisés e fala: Moisés, fala com Deus. E Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. E aí eles começaram a dizer, o povo começa a queixar: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos poró, da cebola, dos alhos. Nunca vimos nada a não ser maná. Maná, maná. Maná é manjar do céu. Maná é manjar de Deus. Maná é alimento que desce do céu. Maná representa o cuidado de Deus para a vida dessas pessoas. Maná é Deus se revelando, dizendo: estou contigo, não vai passar mais por necessidade. Estou contigo, não vai passar fome. Estou contigo, eu sou o Senhor, eu estou te sustentando, eu estou te guiando, eu estou te levando à terra prometida. Mas o povo está: Moisés, lá no Egito eu era escravo, mas eu era feliz. É o primeiro povo que eu vejo que fala que é escravo e é feliz. Eu nunca vi escravo feliz. Porque a primeira coisa que tira do escravo é a liberdade. Você já pensou ter a sua liberdade cerceada? Você já pensou alguém chegar para você hoje e falar assim: você está recluso, você está condenado a 40 anos de prisão, sem visitas de pai, de parentes, etc, etc, etc? Ah, mas está bom. Ser escravo está bom. Viver em terra estranha está bom. Porque lá tem pepino, lá tem peixe, lá tem alho poró, lá tem alho. Está bom. Mas não tem liberdade. Mas Deus está falando assim: ó, eu vou te levar para a liberdade, eu vou te levar para uma terra boa, para uma terra deleitosa, eu vou te levar para viver em novidade de vida, eu vou te tirar da terra da escravidão, eu vou te dar uma pátria, eu vou te dar uma nação, vou te dar um espaço para você procriar, para você ter os seus filhos em liberdade, para você ensinar a respeito de Deus. Mas eles estão fazendo o quê? Reclamando contra Deus. E Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um na entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Por quê? Senhor, o Senhor me coloca como líder, o Senhor faz eu tirar esse povo. Tenha um pouquinho mais de misericórdia com esse povo, tenha um pouquinho mais de compaixão, Senhor. O Senhor não pode ser duro com esse povo. Já que é para ser assim, Senhor, tira a minha vida. Eu prefiro que o Senhor tire a minha vida do que está conduzindo. Porque talvez na cabeça dele está passando o seguinte: eles estão pensando que eu traí a confiança deles. Porque eu disse para eles que levaria eles a uma terra boa, uma terra deleitosa, uma terra que emana leite e mel. E estão aí 40 anos aí peregrinando pelo deserto, comendo maná, 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 e não para de comer o maná. Então, se é para isso que nós somos arrancados lá do Egito, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida. Você já parou para pensar assim? Que Deus ele tem um propósito para a sua vida, que Ele tem uma promessa para a sua vida e começa a demorar um pouquinho. Aí você começa a fazer o quê? Ah, será que foi Deus que falou? Ah, será que vai acontecer? Ah, será? E fica murmurando, e fica murmurando, e fica murmurando, e não tem uma palavra de agradecimento, como Jó disse. Mulher, você fala como uma louca, porque eu já vivi o melhor de Deus nessa terra. Se for o fim aqui, glória a Deus, porque eu já vivi coisas excelentes na minha vida. E todas as vezes que nós murmuramos, todas as vezes que nós reclamamos, todas as vezes que nós colocamos em xeque a presença de Deus nas nossas vidas, é porque nós não estamos sendo gratos por tudo aquilo que já vivemos. Nós estamos olhando por uma circunstância adversa, nós estamos olhando por um problema recente, nós estamos olhando por coisas pequenas, por coisas menores, mas quando na verdade a gente tem que ter um coração grato por tudo aquilo que já vivemos até aqui. Senhor, eu agradeço ao Senhor por tudo que vivi, e daqui para frente é um novo desafio. Sei que em todo o tempo o Senhor esteve comigo até aqui, e não quero que a sua presença saia da minha vida. Quero continuar caminhando com o Senhor. Às vezes vai ser difícil, às vezes a barreira vai parecer intransponível, parece que vai ser final de linha, mas eu quero o Senhor comigo, eu quero o Senhor do meu lado. Não quero que o Senhor fuja da minha presença. Quero estar sempre, sempre, sempre na tua presença.
E aí Moisés, no versículo 14, ele diz assim: eu não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é demais para mim. E aí então ele diz assim: se é assim, que vais me matar, isso é, se for para mim morrer ouvindo esse povo murmurar contra o Senhor, achando que não vão chegar à terra prometida, achando que não vão conquistar, achando que blá blá blá, e tal. Então, tira a minha vida e não permita que eu veja a minha ruína. Isso é, mais ou menos ele está dizendo assim: talvez as coisas não acontecerão, e se não acontecer, será a minha ruína. Mas quem prometeu a Moisés é fiel, é poderoso, é soberano, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, é o Criador, é o governador, é o sustentador de todas as coisas. Então ele promete a Moisés que eles iriam chegar à terra prometida, e chegaram à terra prometida. Demorou? Demorou, porque murmuraram, porque reclamaram, porque saíram da presença do Senhor. Mas o Senhor permaneceu fiel com o seu propósito. O Senhor os conduziu, os entregou à terra prometida, deu a eles territórios, deu a ele nome, deu a eles nações. Porque Deus, ele é fiel, mesmo que o homem seja infiel. E aí Moisés então diz: se é assim que vais me matar, mate-me agora. E como Moisés está se sentindo naquele momento? Assim como Jó, assim como Elias. Uma árvore cortada, uma raiz fraca. Acabou a perspectiva, acabou a esperança. Precisa acontecer alguma coisa na vida de Moisés para levantá-lo, para soerguê-lo, para reanimá-lo, para mostrar que o Senhor continua sendo Deus na vida dele. Ele precisa passar por onde? Ele, assim como Moisés, ele ir lá para o monte do Senhor. Moisés, vem para o monte que eu preciso ter uma conversa com você, eu preciso ter um particular. Eu preciso revelar algumas coisas para você que você ainda não entendeu. Eu sou Deus, estou conduzindo a história, estou conduzindo o povo, estou escrevendo uma nova história para esse povo. Eu sou o Senhor, eu tenho a caneta, eu tenho o papel, a história é minha. E nada vai frustrar os meus planos, e nada vai frustrar os meus projetos. Mesmo que isso não está escrito, mas eu estou aqui jogando uma ideia. Mesmo que você não queira, mesmo que você se acovarda, mesmo que você desista, eu vou levantar outro e vou fazer que o povo chegue à terra prometida, porque eu sou Senhor. Eles eram escravos e eu falei: vocês vão para a sua terra, para a terra boa, para a terra que emana leite e mel. Estou contando contigo, Moisés. E Moisés: sim, Senhor, pode contar comigo. Mas durante o percurso, durante o caminho, ele está dizendo o quê? Está difícil, Senhor. O povo está reclamando, o povo está murmurando, o Senhor está botando fogo na tenda aí, o relacionamento não está bom. Porque Deus, ele não se relaciona com pecador, ele não se relaciona com iníquo, ele se relaciona com servo, ele tem intimidade com servo. E Deus, ele está falando: é eu que vou conduzir esse povo. Moisés, quer continuar no negócio? Quer ser realmente o cara? Quer que o seu nome seja lembrado daqui 3, 4, 5, 10 mil anos? Ser obediente à minha palavra. Então só isso. Porque eu sou Senhor. E eu vou dar solução para esse problema. Você não precisa morrer, você não precisa desistir. Mas faz o seguinte, versículo 16. Elias, me ajuda aqui? Versículo 16. O Senhor disse a Moisés: o que o Senhor está fazendo? Ele está dando o quê? Estratégia. Ele está fazendo o quê? Ele está dando visão. Ele está fazendo o quê? Ele está apontando para a vitória. Moisés, assim como ele falou para Elias, assim como ele falou para Jó, assim como ele falou para Elias, agora ele fala para Moisés: E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro. Olha aqui. Para onde Elias foi? Para o monte de Deus. Para onde os 70 vão?
Para onde? Para a tenda do encontro. Então Deus, ele sempre está fazendo o quê? Ele sempre está tirando, ele está separando, ele está convidando para um momento íntimo, para um momento de comunhão. Saia do meio do vendaval, porque eu não vou falar contigo no vendaval. Saia do meio do terremoto, que eu não vou falar no terremoto. Saia do meio do fogo, porque eu não vou falar no meio do fogo, eu quero falar numa brisa suave. E agora Deus está dando a estratégia para Moisés: tragam eles para a tenda do encontro, para que eles estejam ali com você. E aí ele diz o seguinte: eu descerei, olha, o próprio Deus dizendo a Moisés: eu descerei e falarei com você, tirarei o espírito que está sobre você e porei neles, isso é, derramarei meu espírito sobre os 70. E assim como agora você tem essa intimidade, assim como você tem essa comunhão, assim como você é revestido de poder e de autoridade, esses 70 também serão, e eles estarão contigo. E cada um espalhado no seu meio ali vai botar a boca desses murmuradores, vai calar a boca dos murmuradores, vai mostrar para eles que eu tenho um plano, que eu tenho um propósito, e eles não vão se frustrar por causa da murmura, por causa do descontentamento deles. Vou levar, vou conduzir, porque o propósito é meu, porque eu sou fiel aos meus propósitos, e ninguém vai impedir. Mas ele convidou: Moisés, você está comigo? Você está comigo? Posso contar contigo? Esquece esse negócio de morte, Moisés. Esquece esse negócio de desistir. Esquece esse negócio de olhar para trás. Por quê? Eu descerei com você, tirarei do espírito que está sobre você e porei o espírito neles, e eles o ajudarão. E aí, o que ele disse para Elias? Volta lá, porque tem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram diante de Baal. E agora ele está dizendo aqui para Moisés que esses 70 vão ajudar na responsabilidade árdua de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Ele está dizendo: você não está sozinho, eu estou contigo. Eu posso me apresentar para você como o único Deus, mas eu posso colocar pessoas na sua vida para te abençoar, para te soerguer, para te ajudar, para te apontar o caminho. Mas não vá para a sua própria força, não vá pelo seu próprio conhecimento, não vá pela sua própria decisão. Vá no monte do Senhor, vai lá na tenda do encontro. Ali você vai pegar a estratégia, ali você vai pegar o caminho, ali você vai realmente se readequar. Senhor, mas eu tô como aquela árvore que foi cortada. Eu tô como a raiz seca, eu não tenho mais força. Beleza, bacana. Mas as águas do Espírito descerão sobre a sua cabeça, sobre a sua tenda, sobre a sua casa, seu trabalho, sua família. E ao cheiro das águas, aquilo que parece morto vai se renovar, vai voltar a florir, vai voltar a frutificar, porque eu sou o Senhor. Aos cheiros das águas, tudo é possível. E aí depois eu quero fazer o desafio do comecinho da mensagem que eu falei para vocês. Quem tiver curiosidade, vai ali dar uma olhadinha ali. As plantas estão nascendo mais bonitas do que as mudas que eu trouxe. Já imaginou nisso? Uma folhinha pequenininha, verdejante. Eu falei: rapaz, acho que eu vou arrancar uma dessas, vou até levar para casa, de tão bonitinha que é. Mas é para ficar ali, por quê? Porque as raízes delas são profundas. Elas não são superficiais, porque as superficiais nós arrancamos, mas as profundas nós não conseguimos arrancar. E agora, ao cheiro das águas, ao cheiro da chuva, elas voltam a ter vidas. E assim é a nossa vida também. A água do Espírito está sobre nossa cabeça, está sobre nós. Amém? Deixe que o Espírito Santo do Senhor inunde a sua cabeça, o seu coração, a sua vida. Deixe, vá para o monte do Senhor, vá para a tenda do encontro e fala: Senhor, eu já pedi a minha morte, eu já pensei em desistir, mas um dia eu olhei para a vida de Jó e vi que não vale a pena desistir, porque o Senhor estava com ele. Eu olhei para a vida de Moisés, para a vida de Elias, e decidi também não desistir, porque o Senhor estava com ele. E olhei também para a vida de Moisés e vi que o Senhor estava com ele.
Eles eram servos, eu também sou servo. Eu também sou servo. Assim como o Senhor os abençoou, mudou a história da vida deles, o Senhor pode mudar a minha história. Mesmo que pareça estar uma árvore cortada, uma raiz seca, eu sei que o Senhor pode fazer, renovar, dar folhas, dar flores, dar frutos, porque o Senhor é Deus. O Senhor realmente tem esse poder. Que o Senhor Deus, Ele possa, nessa noite de memorial, nessa noite de celebração, de relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Jesus, Ele se apresenta para nós como a água da vida. A água da vida, ela está nesse lugar. A água da vida está nesse lugar. A água da vida, ela quer transformar essa raiz seca, quer fazer renascer, revigorar, renovar, florescer, frutificar e trazer beleza para o ambiente, para trazer beleza para a sua vida. Então, se cabe uma palavra, é não desistir, é não olhar para trás. Poderíamos falar de um outro personagem, mas eu quero encerrar em Moisés, mas dar uma referência para vocês. Jeremias capítulo 20, versículo 14. Jeremias diz o seguinte: maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. E Jeremias era o quê? Servo do Senhor, profeta do Senhor, homem que tinha relacionamento, homem que tinha intimidade. Mas no momento de dificuldade, ele vai o quê? Ele pede a morte. Mas o Senhor diz: olha, nem tudo está perdido, nem tudo acabou. Ainda tenho planos para a sua vida. Então, amados, olhando para esses personagens bíblicos que nos trazem testemunho, que você saia daqui essa noite imaginando o seguinte: Senhor, eu preciso subir ao monte do Senhor. Fala comigo. Senhor, eu preciso entrar na tenda do encontro. Fala comigo. Ali na tenda do encontro, o Senhor, Ele pega aqueles 70 homens, que até então eram homens comuns, aqueles 70 homens que eram líderes em potencial, mas ainda não cultivavam essa intimidade, não cultivavam essa comunhão, não participavam das coisas do alto como Moisés, que o Senhor falava face a face com Moisés. E o Senhor diz: olha, ali na tenda do encontro, o meu Espírito será derramado em cada um desses 70. Eles terão a oportunidade de experimentar o sobrenatural. E quando Deus, Ele nos leva lá para o monte do encontro, no monte do Senhor, para a tenda do encontro, Ele quer renovar a intimidade, Ele quer trazer a plenitude do Espírito na sua vida. Ele quer que você desfrute do sobrenatural, que você se revigore, que você se renove, que você se reabasteça, que você não olhe para trás, que você não olhe para o lado, você não olhe para a circunstância, você não olhe para a adversidade, mas continue com seus olhos fitos na cruz, porque realmente vale a pena, realmente vale a pena. Porque quando essa água, essa brisa, essa garoa dessa água de Jesus, ela vem para nós, ela cai em nós, há um renovo, há um renascimento, há uma experiência nova com o Espírito Santo, algo que talvez você nunca tenha experimentado. Ele vai fazer com que você experimente o sobrenatural do Senhor. Por quê? Porque Ele tem plano, porque Ele tem propósito, porque Ele quer intimidade, porque Ele quer comunhão, porque Ele quer te levar realmente à vitória. Ele não te fez, Ele não te criou para a derrota, Ele não te criou para a vergonha. Porque talvez, se você está passando por esse momento de vergonha, porque você está passando por esse momento de dificuldade, você está passando nesse momento sozinho, a palavra de Deus diz a você essa noite que no lugar da sua vergonha Ele vai te dar a dupla honra. A dupla honra, porque Ele é fiel à sua palavra. Então, que em nome de Jesus, eu quero dizer para você que como essa chuva desce,
Glória a Deus. Está regando ali o nosso jardim, que arrancamos, que detonamos, que puxamos a raiz, passamos o facão, passamos o enxadão, mas ao cheiro das águas ela renovou, ela brotou, porque não dependia de nós, mas sim do Criador. Não estava no nosso poder a destruí-las, mas ao tempo do Senhor Ele pode fazer, mas é ao tempo dele, não ao nosso tempo. Estão renovando, estão crescendo, e daqui a uns tempos vai estar tudo florescendo aí e ficando bonito de novo, para a honra e glória do nome do Senhor. E assim Ele quer fazer com a sua vida. Pensa nisso. Dá uma passadinha ali no monte do Senhor, converse com o Senhor, isole-se do barulho, do vento, do terremoto, do fogo, porque Ele quer falar contigo na brisa suave, na intimidade, e ali Ele vai te dar estratégia. E em Cristo Jesus você será mais do que vencedor. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós louvamos e bendizemos o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Que o Senhor Deus esteja abençoando a cada vida, a cada família aqui representada. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, aqueles que realmente entenderam a Tua palavra, a Tua mensagem, ó Pai. E que o Senhor os convide, os chame para o monte do Senhor, para a tenda do encontro. E mude essa vida, Pai, porque quando o Senhor muda para melhor. Ora em nome de Jesus. Amém.